Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais enigmáticas e profundas de toda a Bíblia. É uma cena que acontece lá no céu, mas que fala diretamente sobre a justiça aqui na terra. Tenta imaginar essa cena. Existem pessoas no céu, almas que já partiram, que morreram por causa da fé que tinham em Deus. E o mais surpreendente de tudo, elas ainda estão lá, esperando por uma resposta. Essa imagem, sabe, ela quebra completamente aquela ideia que muita gente tem de que no céu tudo se resolve na hora, de forma instantânea. E é exatamente essa cena que a gente encontra no livro do Apocalipse. Ok? Vamos analisar isso mais a fundo. Não é aquela imagem de paz celestial tranquila, não. É uma cena de clamor, de uma espera agoniante e, principalmente, de um grande mistério divino. O texto diz assim, ó: Vi, debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E o que elas estão fazendo? Elas clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? E a resposta que elas recebem é para, basicamente, esperar. Pedem para que descansassem ainda um pouco mais. Olha, cada detalhe aqui é crucial. Para a gente decifrar o que está acontecendo de verdade aqui, não dá para ler de qualquer jeito. Existem umas chaves, sabe, escondidas no texto, que abrem um entendimento muito mais profundo. Vamos descobrir a primeira. E aqui está a primeira chave: o lugar onde elas estão, debaixo do altar. Isso aqui não é só um detalhe geográfico, é muito simbólico. Pensa só. No antigo templo, era ali, na base do altar, que o sangue dos sacrifícios era derramado. Isso mostra pra gente que, na perspectiva de Deus, a morte deles não foi uma derrota, foi uma oferta. Eles não são vistos como meras vítimas, mas sim como sacrifícios sagrados. Agora, a segunda chave, o clamor deles por justiça. Esse som não é novo para Deus de jeito nenhum. Ele ecoou o primeiro assassinato de toda a história. Lá em Gênesis, depois que Caim matou Abel, Deus disse: O que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. A mensagem é clara, consistente através do tempo. Deus não ignora o sangue derramado injustamente. Ele ouve. Mas o que vem a seguir é talvez o ponto mais desafiador de toda essa passagem. Porque Deus não age na mesma hora. Ele não manda a justiça no instante em que eles clamam. A resposta dele é: esperem, descansem um pouco mais. E essa é a terceira chave, e ela revela uma coisa profunda sobre a natureza de Deus. A demora dele não é descaso. O tempo de Deus não é como o nosso. Ele não age com pressa, ele age com precisão. Existe um plano em andamento que é muito maior do que a dor imediata que eles sentem. E isso nos leva direto para a quarta e última chave, a razão da espera, até que se completasse o número. Essa pequena frase é imensa. Ela nos diz que existe um plano com começo e fim, que há um momento exato para a justiça, que a maldade tem um limite permitido, e o ponto crucial é este: absolutamente nada, nem mesmo o sofrimento dos fiéis, está fora do controle soberano de Deus. Então, o que tudo isso nos ensina? O quinto selo é um memorial. É sobre pessoas que não se renderam, não se curvaram para o sistema da época. Elas entenderam que a fidelidade tinha um preço, e elas pagaram esse preço. Isso traz a questão para os nossos dias, né? É relativamente simples ter fé quando tudo vai bem, quando não há custo algum. Mas e quando custa? O que acontece quando ser fiel significa perder algo que a gente valoriza? E quando a pressão social, a pressão no trabalho ou a pressão política se levanta contra aquilo em que se acredita? A mensagem do quinto selo nos coloca de frente com uma verdade que muitas vezes a gente tenta evitar. A fidelidade verdadeira nem sempre resulta em livramento milagroso. Às vezes, a maior demonstração de fé é a perseverança no meio da tempestade, até o último momento. Mas a história deles, assim como a nossa, não termina na aparente derrota ou no silêncio. De jeito nenhum. Aquelas almas morreram, sim, mas elas não foram esquecidas. O clamor delas, o sacrifício delas está permanentemente na presença de Deus, debaixo do altar celestial. E a promessa que está implícita na ordem de esperar é absoluta. A justiça não foi negada, foi apenas adiada para o momento perfeito. E ela virá. A pergunta que fica é: o que acontece quando esse tempo de espera finalmente se encerra? O próximo selo responde a isso.
quando a paciência divina chega ao fim e o próprio cosmos começa a se desfazer. O clamor dos mártires está prestes a ser respondido.